As ações do Alexandre de Moraes, um dos ministros da STF, têm escancarado os problemas que eu já aponto há muitos anos sobre a STF, que ele não tem contrapeso e é praticamente a instituição mais poderosa e perigosa do nosso sistema brasileiro, e que é urgente a sua reforma. Porém, precisamos tomar cuidado para não piorar o que já está ruim. Então, você quer entender isso? Fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal formado por cientistas que buscam ensinar biologia e outras ciências, mas também ensinar a sua aplicação, ou seja, defendendo políticas públicas especialmente voltadas para a conservação ambiental, saúde pública, melhoria da educação e nosso sistema político. Se interessou? Então se inscreva, ative o sininho, entre nos links que está na descrição com espaço só tirar ou entre nos comentários. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Saudações, pessoal. Bom, caso você não esteja preso numa caverna, você já deve estar por cima sobre o que o STF, principalmente o Alexandre de Moraes, tem feito ultimamente. Mas eu vou relembrar aqui alguns fatos. Só que antes, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não tenho qualquer simpatia pelo presidente, o Jair Messias Bolsonaro. Muito menos sou leniente, acho pouco, problema pequeno as fake news, ok? Sobre a questão das fake news, que eu considero que deva ser debatido, talvez, e aí eu preciso estudar melhor, alguma forma de fiscalização, mas sim eu vejo um problema grave, as fake news. Também não estou criticando o STF de agora, eu critico o STF há anos. Muitas das críticas que farei aqui eu já faço antes mesmo de ter o canal, não à toa eu criei uma playlist só para criticar e estudar e analisar a problemática que é a nossa Suprema Corte. Então, só para deixar bem claro, isso aqui não é uma crítica porque eu estou bravinho porque eles mexeram com quem eu gosto. Muito pelo contrário, eles têm mexido com quem eu não gosto. Mas o problema é, hoje eles estão fazendo isso com os bolsonaristas, amanhã pode ser comigo, e eu não quero isso. Pois bem, então o que tem sido feito? Vamos começar do início. O STF criou uma investigação contra fake news e ataque às instituições. Deixando bem claro também, essas fake news que eles têm atacadas são principalmente ligadas ao próprio Supremo Tribunal Federal, ok? Não é a mesma coisa que a lei que está sendo discutida no Congresso para punir e tal todos os tipos de fake news. Então, o STF criou uma investigação para punir pessoas que atacam ele mesmo. Então, nós temos já um problema bem grave, porque o STF, então, ele chegou também a conduzir essas investigações. Então, ele não só acusa, ele investiga e ele julga. O que é uma coisa que várias instituições, várias pessoas do direito têm discutido, que é completamente inconstitucional. Só que mesmo que não seja inconstitucional, o que já seria um problema, que para mim, se a Constituição permite um absurdo desse, então o que não ela pode permitir? O problema mais grave é mostrar como que isso está errado. Não importa se tem base legal ou não. A questão é, você ter toda essa acumulação de poderes vai justamente o contrário à divisão de poderes, que faz parte da ciência política moderna, que é necessário para a democracia, e do Estado de Direito. Porque afinal, lei é simplesmente aquilo que o STF decide, e fake news e coisas e tal é o que o STF define. Então, os inimigos que os ministros, as pessoas ministros, podem considerar erradas ou ruins ou ameaçadoras, eles podem usar isso simplesmente para atacar. Sem falar que já houve vários excessos, por exemplo, até de tirar do ar um post que teve 4 curtidas. Então, enfim, é de um tamanho exagero e erro que não tem muito como justificar. E recentemente o Alexandre de Moraes sozinho tomou a decisão de tirar páginas, perfis, blogs, principalmente do Facebook e do Twitter. Por mais que isso tenha sido depois confirmado pelo colegiado, isso novamente já confirma um ponto que eu sempre disse. O ministro do STF sozinho ele já pode tomar muitas decisões horríveis, que por mais que depois o colegiado, ou seja, os demais ministros, derrubem essa decisão, já cria uma instabilidade muito grande. Para ficar mais claro no argumento, caso você não goste do Bolsonaro, imagine a seguinte questão. Imagine se fosse um ministro do Bolsonaro fazendo isso. Um ministro derrubando perfis, supostamente porque eles estão atacando a segurança do STF ou do presidente. E por coincidência, todos os alvos das investigações e que são alvos dessas punições sejam justamente da oposição. E lembrando que o Bolsonaro, até o fim do seu mandato, desse primeiro mandato que ele completar, ele vai poder indicar 2 ministros e caso ele seja reeleito, que é sim uma grande possibilidade, ele poderá indicar então mais 2. Isso quer dizer o quê? Que no mínimo Bolsonaro, se ele for reeleito, claro, ele poderá indicar 4 ministros do STF. Então, como eu falei, um ministro só, ele pode tomar decisões monocraticamente que já podem causar uma grande bagunça. Agora imaginam 4 um colegiado de 11.
Então seria realmente um estrago um presidente fazendo isso. E se caso você goste do Bolsonaro, imagine isso sendo lá, sei lá, Lula fazendo isso, Haddad, o Ciro, enfim, qualquer presidente que você não goste, não importa agora. Então, esse excesso de poder é muito grande e muito grave. Vale lembrar também que o argumento, né, de segurança do Supremo, que, por exemplo, o Reinaldo Azevedo utilizou, me parece extremamente fraco, porque você xingar, criticar algo assim no STF está longe de colocar em risco a existência dele. Organizar, sei lá, um ataque terrorista ou coisa parecida, por exemplo, que parecia que o grupo da Sarah Winter estava fazendo, beleza, isso para mim me parece fazer sentido. Agora, outros grupos, mesmo que planejem tal manifestações contra o STF, isso faz parte da democracia para mim. E voltando ao ponto da instabilidade, isso é uma coisa que é meio triste de admitir, mas a grande verdade é que para a economia é mais importante a estabilidade do que a democracia. Porque nós temos várias ditaduras pelo mundo que criam um ambiente mais ou menos para negócios e são estáveis, e por isso, na verdade, são países até ricos. São os casos dos países da Península Arábica, vários sultanatos pelo mundo, a Singapura e, é claro, a própria China. Querendo dizer com isso que precisa ser uma ditadura para ser estável. Não é nada disso. É possível ser uma democracia estável. Normalmente os países mais estáveis são democracias. Mas é possível ser uma democracia instável bastante, que é o caso do Brasil, claramente. E uma das raízes da instabilidade é justamente o STF fazendo tudo isso. E, como diria o Pinheira, né, quando o STF toma uma decisão, a gente recorre a quem? A Deus? E aí entra... então, todos esses fatos são apenas expressões e problemas que sempre existiram nesse atual Supremo. Né? Não vou ter tempo aqui de falar de uma questão histórica, mas, na verdade, historicamente, o STF nosso, que existe desde o golpe militar que deu origem à República, ele sempre foi uma instituição fraca. O STF vai se tornar uma instituição forte nessa atual Constituição. Ok? Então, mas foi forte demais. Tanto que hoje não só o STF, o Judiciário como um todo, tem autonomia orçamentária. E é claro, ele só aumenta os próprios salários. Por isso que no Brasil, quem recebe os maiores salários do mundo, né, aqui no Brasil, são juízes, desembargadores e assim por diante. E além de todos esses problemas que eu citei, né, tem uma outra questão. O STF ele desempenha várias funções diferentes. Tanto legais quanto, digamos assim, extra-legais, que não está realmente na lei. Primeira coisa, né? É o último órgão de apelação. Até aí, tudo bem, faz todo sentido. Mas também ele é um tribunal constitucional. Ou seja, é ele que decide se uma lei, um projeto de lei, é constitucional ou não. Né? É assim, além de que ela decidir movimentações federais com impeachment e tal. Coisas que, por exemplo, em outros países há uma separação. Ela também é a primeira instância. Aqueles que têm foro privilegiado são primeiramente julgados pelo STF. Então, é a primeira instância. É também a quarta instância, já que além de ser o último órgão de apelação, também é o que vai julgar essas apelações, quando tem tempo. Além disso, cuida de outros tribunais, como o TSE, entre outros. E extra-legais, como a gente viu, o STF agora pode investigar e julgar ao mesmo tempo, mesmo ele sendo a própria vítima da história. Além disso, eles também podem, na prática, criar leis. Como assim na prática? Quando o STF ele cria um novo entendimento sobre uma lei, isso é, na prática, criar uma lei nova, porque não estava no papel, isso eles criaram. Tudo bem que esse tipo de coisa, infelizmente, é bastante comum as Supremas Cortes fazerem. O problema é que a nossa faz mais, inclusive muda ideia. Só para lembrar, por exemplo, da questão da prisão em segunda instância. Né? Eles criaram uma ideia há mais ou menos 5 anos de que não precisava ser prisão em segunda instância. Depois, em 2016, voltaram que condenado em segunda instância pode ser preso e agora estão revertendo isso. Então, e são as mesmas pessoas. Isso que é mais assustador, né? Não são nem pessoas. Mudou o ministro, mudou-se de ideia. Não, mudou mesmo as pessoas que mudaram de ideia, que é muito estranho. Mas isso fica para outro debate. Então, com o Supremo tão sobrecarregado, nós temos ali várias apelações, várias análises, estão há décadas, que estão há séculos, inclusive, correndo, e que nunca vão ser julgadas de verdade, mas não enquanto a pessoa estiver viva. Então, de fato, nós temos um problema. Só que a gente toma muito cuidado. O cuidado de não piorar o atual sistema. Uma coisa que muita gente critica é a vitalicidade, suposta vitalicidade que os juízes têm no STF, os ministros. Né? E bem, isso não é na prática verdadeiro.
Né? Nossos ministros não ficam a vida toda. Na verdade, eles entram com 30, 40 anos e saem com 70, 75. Então, isso está longe de ser um cargo vitalício, mas nos tempos modernos. Né? Não é uma coisa incomum, na verdade, isso na Austrália, se não me engano, na Alemanha também tem uma aposentadoria, normalmente não só a nível federal, mas também a nível estadual, alguns estados, também aos 75 anos. Mas chamar isso de vitalicidade, por exemplo, comparado que é o caso dos Estados Unidos, de fato, alguém pode ficar lá até os 90 e poucos anos, está longe de ser. E muitos então falam de acabar, por exemplo, derrubar a PEC da Bengala, que foi aprovada antes e tal, e reduzir os mandatos dos ministros. Bom, a questão é que nada do que eu falei até aqui se resolve fazendo isso. Sabe, eu não consigo, pode me explicar, tipo, como é que você resolve todos os problemas que eu falei aqui nisso? Nada. Pelo contrário, uma ideia dessa, não estou falando que eu sou completamente contra algum mandato, já vou chegar nisso, mas, por exemplo, você deixar o cargo, sei lá, de 4 anos, mandato de 4 anos para ministro como se fosse um político, por exemplo. Qual que é o problema disso? É que você pode tornar o STF ainda mais instável, porque a cada 4 anos vai se mudar completamente de pessoas, de visões e ideias. Isso, ao invés de melhorar, né, ou reduzir um problema, que no caso era a instabilidade, só vai aumentar. Como falei, pessoas que estão no cargo já estão mudando de ideia. Imagine pessoas mudando a cada 4 anos. Então, tipo, a gente vai ter uma grande decisão, uma grande mudança jurídica que uma vez por ano, esse país vira um circo de uma vez. Outro argumento que muitos usam é, por exemplo, a eleição direta. E como eu falei antes, isso não é uma coisa que faz muito sentido com o sistema judiciário. O sistema judiciário é um tema técnico. Okay? Eu mesmo não sou formado em direito, então sou um leigo, como a maioria de vocês que estão me escutando agora. Então, assim, eu mesmo não tenho a menor capacidade de escolher um bom juiz, porque eu não entendo nada de lei. Seria a mesma coisa que eu perdi para eu eleger um médico. Tipo, eu não sei. Sem falar, quando a gente fala de eleição, a gente tem que entender o que é teoria e o que é prática. Qual que é a teoria? O povo vai escolher soberanamente seu representante, um juiz que esteja de acordo com as vontades e anseios do povo. Na prática, vai vencer aquele que tem melhor propaganda. Pode ser aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem interesse das grandes mídias, de grandes empresários, aquele que solta mais fake news, etc. Então, tipo, né, imagine um monte de negacionista da ciência, um monte de maluco se tornando ministro da STF. Seria simplesmente o fim do país. Então, de longe isso não é uma boa ideia. Né? Até onde eu saiba, quem faz uma coisa dessa é tipo a Bolívia. Né? Ou não está muito longe de ser um exemplo de país em vários aspectos. Okay? Então, isso de fato não é um bom exemplo. Outro ponto, né, como muitos gostam de bater a tecla, é a questão de derrubar o ministro do STF. Então, muita gente fala assim, não, tem que ir lá fazer o impeachment do Gilmar Mendes e tal. Eu acho que é errado fazer um impeachment e tal de ministros. Não, inclusive a Constituição atual permite isso. Acontece que não vai, o problema é que não vai acontecer. Okay? Você pode brigar, você pode fazer campanha, mas é quase impossível que senadores tenham coragem de derrubar o ministro do STF. E mesmo que derrube, né, isso não resolve o problema. Como falei, você tem que mudar o sistema, com todos aqueles problemas que eu já citei. Não basta eu ir lá e derrubar uma maçã podre, se todo o resto é podre também. Okay? Eu só vou trocar o problema, vou trocar o nome do problema, o nome das pessoas, mas o problema vai ser o mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, tome muito cuidado com essas ideias meio tortas aí, tipo, né? Vamos eleger, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer sorteio, vamos, sabe? Para tudo na política, o melhor é você olhar para a maioria dos países, para países parecidos com o seu, e ver o que a maioria faz, os países envolvidos principalmente, o que a maioria faz. E aí sim você tem um norte. O problema na questão do judiciário é que aí a coisa é um pouquinho mais complexa. Né? Você tem, por exemplo, tradições, o positivismo, o naturalismo, o sistema napoleônico, e assim por diante. Então você tem vários paradigmas do sistema do judiciário, que já muda muita coisa. Por outro lado, quando a gente olha para a maioria dos países, né, a gente vê alguns pontos interessantes. Como eu falei, primeira coisa, poucos deles têm um Supremo que acumule tantas funções assim. Normalmente você tem um órgão de apelação, você tem um órgão constitucional, um órgão que é eleitoral, e são diferentes, há uma independência. Né? Como eu falei, você tem o TSE, por exemplo, o Tribunal Eleitoral, mas ele tem influenciado pelo próprio STF, então tipo, quase a mesma coisa. Então há uma separação na maior parte dos países. Outra coisa, né, na questão de ser vitalício ou não. De fato, como eu falei, um país que tem ministros do STF, da Suprema Corte, vitalícios é o caso dos Estados Unidos. O que tem um lado bom, porque eu já fiz um vídeo sobre isso,
Quando você tem um cargo vitalício, você permite então que haja muito mais estabilidade. O lado ruim é claro que você tem uma coisa muito mais travada. Então, para você ter mudanças institucionais, às vezes que são necessárias, né, ou até mesmo uma atualização, né, da interpretação, aí às vezes é necessário interpretar a lei de maneira mais atual. Por exemplo, como que eu vou usar as leis atuais para crimes cibernéticos, por exemplo, sendo que existia praticamente internet quando a Constituição foi feita. Então, é claro que ou eu faço toda uma lei nova, que duraria muito tempo, ou eu posso simplesmente dar uma interpretação ali. Nesse caso, até que é válido um pouquinho de interpretação dos juízes. Ainda mais que nós misturamos, né, tanto o positivismo quanto o justnaturalismo. A verdade é essa. Pois bem, então há essa demora. Sem falar que, é claro, um juiz pode, mesmo quando a lei é mudada, ele ver as coisas de maneira velha. Então, tipo, um juiz, muito provavelmente de uma formação antiga, ele não tem muita facilidade de entender uma questão ambiental. Então, por mais que você crie uma lei, por exemplo, de proteção ambiental, o juiz pode sempre fazer vencer a propriedade privada, porque foi essa formação que ele teve, né? Sem falar de questões como preconceito, etc. Aí a coisa fica mais complicada ainda. Então, é um problema que nós temos que pensar. Por outro lado, os países que não têm o sistema vitalício é muitas vezes indicação política, por incrível que pareça. Isso tem dado certo na maioria dos países, né? Principalmente países europeus, mas isso ocorre porque o sistema político deles são mais estáveis, né? E são mais democráticos. No caso, são parlamentaristas. Então, não é que nem aqui no Brasil, que tipo, a cada 4, 8 anos você tem uma mudança da água para o vinho, né? Você teve PT, agora é Bolsonaro, daqui a pouco não sei o que vem também. Então você tem muitas dessas coisas radicais que é a natureza do presidencialismo, principalmente um presidencialismo multipartidário como o nosso. Mas bem, né, já que o vídeo está ficando longo, faz muito tempo que eu discuto sobre esse tema, que eu acho que é interessante para nós, que é importante. Vamos lá, como a gente é um país federativo, seria importante que o STF tivesse a diversidade que o Brasil tem. Porque não adianta nada eu falar que os estados têm uma autonomia jurídica e ao mesmo tempo o STF tomar todas as decisões, o STF ser feito por pessoas que não têm nenhuma ligação com os estados. Por exemplo, o que eu acho que seria interessante é que tivesse alguma representação dos tribunais estaduais. Só que isso, né, seria algo muito difícil, porque nós temos 27 estados. Né? Então você querer um tribunal, uma Suprema Corte com 27 ministros, seria um pouco grande demais. Fora outros que eu vou chegar. Então já é um problema. Seria bom ter alguma forma de ligação. Outra coisa, sim, é positivo eu ter alguns indicados ou parcialmente escolhidos pelo presidente ou Congresso. Por quê? Por quê? Não uma indicação, por exemplo, que o presidente pode colocar o primo dele, que nem o Collor fez. Né? Não. Mas sim é interessante, por exemplo, eu colocar um juiz que eu sendo presidente, entre aspas, que eu sei que não vai me da oposição, por exemplo. Não vai me prejudicar no sentido de ir contra a lei até para me prejudicar. Como foi o caso, por exemplo, do Janot. Então, sim, é interessante isso. É claro que precisaria ter um filtro técnico. Mas por que não? Bom, mas antes de discutir sobre a indicação de ministros, vamos discutir as outras questões, né? Que eu já comentei, os problemas graves do STF. Primeiro, a grande concentração de poder. O que poderia ser feito assim, logo no começo? Primeiro, acabar com o foro privilegiado para quase todos os políticos. Né? Eu entendo a necessidade de um foro privilegiado, por exemplo, para governadores e o presidente. Por quê? Porque esses caras eles têm muito poder na mão, então se eles terem que parar para qualquer acusação, seja uma verdadeira ou não, ele bateu o carro, ele vai ter que ir lá no tribunal toda hora, entendeu? Você ter o Estado ou o país parado por causa disso é uma grande bobagem. Então eu entendo que eles têm o foro privilegiado. Todo o restante não. Só para alguns cargos, sei lá, embaixador e tal, aí sim, né? Tem até outros privilégios além de um. Mas fora isso eu não consigo ver nenhum motivo para dizer, por exemplo, no caso de políticos, para ter foro privilegiado. O que já iria tirar uma grande peso nas costas do STF. Segunda coisa, o STF poderia fazer o quê? Ao invés de ser necessariamente o último órgão de apelação, ele poderia ler e mandar de volta para os tribunais inferiores para fazer uma nova eleição, caso eles considerem que a decisão foi errada. Então, por exemplo, né, chega um caso de um julgamento e tal, que um réu foi condenado, e o STF acha que foi pesado demais, ou não tinha provas, etc. Ele pode pedir que a segunda instância refaça um julgamento com um novo júri, com um novo juiz, etc. Porque ali houve excessos, por exemplo. Okay? Então isso já pode ser
facilitar a questão e ao mesmo tempo dar maior diversidade aos tribunais, respeitando as diversidades, as peculiaridades de cada estado. Bom, outra coisa que seria interessante era o STF, o Congresso, ter o poder de derrubar uma decisão do STF por exemplo, 2/3. Pode ser uma decisão, por exemplo, colegiada, pode ser decisões monocráticas como essa, uma nova interpretação de lei, etc. Por quê? Porque o STF não pode ser dono de tudo, dono da razão. Por mais que eles, como eu falei, a questão judiciária é uma questão técnica, ela também não é uma coisa divina. Você tem que ter argumentos e bases. Se todo mundo discorda e só os 11 juízes do STF concordam, alguma coisa está errada. Então seria sim importante que o Congresso tivesse esse contrapeso ao STF também. Agora, sobre a indicação, já fiz vários textos sobre isso, vou deixar linkado aqui que faço uma longa explicação, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dizer logo o que eu acho que seria o ideal. O ideal para mim, para a realidade brasileira, é que os tribunais regionais federais, nas segundas instâncias, elegessem cada qual um representante para um mandato de 10 anos, podendo ser derrubado se o tribunal regional, sua liderança por 2/3, que chegasse nesse acordo, ou seja, uma coisa análoga a impeachment. Para isso, seria então um mandato de 10 anos. A Câmara também poderia escolher um ministro, mas teria que escolher entre uma lista formada por indicados do Ministério Público, uma lista, sei lá, com 4 ou 5 nomes. E o presidente também escolheria com um modelo semelhante ao atual, só que teria muito mais pré-requisitos, por exemplo, o juiz escolhido ter trabalhado no Ministério Público ou no Tribunal Regional e ter que ser aprovado por 2/3 do Senado. A grande diferença é que esse indicado, escolhido pelo presidente, ele teria mandato enquanto o presidente estivesse em exercício ou o partido do presidente estivesse no poder. Ou seja, ao invés, como foi o caso do Lula ter indicado lá em torno de 6 ministros, depois de ter indicado mais alguns, Lula teria escolhido um nome e esse ministro ficaria durante os 16 anos no poder. Aí continuaria só se o Temer quisesse tê-lo também. Então, seria o que eu posso chamar de ministro coringa. Ele estaria ali para representar o governo federal. Não para ser um lacaio do governo federal, por isso que tenha que ser com mais pré-requisitos e ser aprovado por 2/3 do Senado. Mas sim para evitar que, por exemplo, fosse da oposição. Então, já explicando, qual que seria a vantagem desse sistema? Depois eu discuto mais algumas coisas sobre ele. É um sistema em que a maioria do Supremo seria formado por nomes técnicos, vindo dos tribunais regionais. Pessoas de carreira e tal, com uma vida ilibada e que representariam as diferenças institucionais de cada estado dos tribunais de primeira instância. Que então não seria mais aquela coisa da Brasília dominando e sufocando os estados. Por mais que eu não seja um descentralista radical, eu acho que sim, isso é importante. Segunda coisa, também teria então nomes que não são da oposição. Como eu falei, a minha ideia não é aqui ter lacaios do governo, mas sim ministros que não seriam da oposição, como foi o caso, por exemplo, do Janot, que fez todo um conluio ali, até passou por cima de leis e tal, fez um acordo horrível com o Joesley para poder derrubar o Temer, que por algum motivo deve ter alguma coisa contra. Então esse tipo de coisa também não é boa. Tanto é ruim um juiz lacaio, tanto quanto é ruim um juiz que seja oposição por oposição. E por que 10 anos? Porque 10 anos seriam um tempo bastante considerável para se ficar no poder. Ao mesmo tempo, não seria nem muito curto, nem muito longo, tendo aqueles problemas que eu já citei. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu acho que isso não vai ser tão diferente. Só não posso, por exemplo, não acho que seja, por exemplo, 30, 50 anos, mas também 4 anos ou menos também seria péssimo. Então, eu acho que esses excessos que não são interessantes. E aí sobre, mas não está 11, você não sabe contar? Não, eu sei contar, e possivelmente não acho que isso é importante. Eu acho que poderiam sim muito bem ser 7 ministros. Mas se você quiser deixar 11, beleza. Então fica 5 dos tribunais regionais federais, 2 da Câmara, 2 do presidente e 1 do Senado. Por que não? Enfim, com o sistema de indicação que eu aprovei. Okay. Bom, essa seria a minha ideia. Eu vou deixar aqui o link que eu explico melhor essa proposta. Mas eu espero que você tenha focado todos os pontos que eu aponto, os problemas do STF. O que principalmente deve ser resolvido. Principalmente aquela primeira parte que eu falo, que são as coisas básicas. Essa questão da indicação eu sei que é muito mais discutível,
porque simplesmente, não, como falei, não há um consenso. E quando não há consenso, a gente tem que ser humilde e falar, não é um consenso. É uma posição minha, mas não é consensual. Então, deixa aqui a sua ideia, o que você acha que deveria ser o STF, o que deveria mudar, qual a sua ideia, se concorda comigo, discorda, fica à vontade de escrever, claro, não esqueça de curtir, compartilhar e entrar nos nossos links. Ok? Então é isso, valeu, falou!